aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje eu lhes trago mais uma partida da Copa do Mundo da FIDE de 2025. Dessa vez a partida do desempate do grande mestre Luiz Paulo Supp. Se ele vence essa partida, ele avança para a próxima etapa. Se perde, é eliminado da Copa, né? O desempate é no controle de tempo de rápidas. A primeira partida, o Supp tava de brancas, já empatou. Então essa daqui é a segunda partida do match. Então, vamos lá. O Galavis, o adversário aqui do Supp, joga peão em D4. Vem cavalinho F6 a defesa índia. Peão em C4 ocupando o centro do tabuleiro. E E6, convidando o adversário para jogar a Ninzo-Índia. Branca joga um cavalo em C3 com a ideia de ocupar todo o centro do tabuleiro, jogando o peão na casa de E4, se o jogador de pretas deixar. No entanto, o Supp joga bispo em B4, a Ninzo-Índia. E na primeira rodada, né, a primeira vez que eles se enfrentaram no dia 1, o que aconteceu foi que as brancas jogaram peão em F3, preparando para jogar E4, que é uma linha moderna, se chama variante Quimó. E aqui o Supp jogou uma preparação muito esquisita, jogou bispo em A5, por alguma razão, né? E ele ficou perdido em 7 lances, né? O jogador de branca jogou torre B1 para jogar B4, e pouco tempo depois o Supp estava completamente perdido, né? Em 7 lances na abertura, o Supp ficou perdido e acabou conseguindo empatar a partida, mas ficou bem pior na abertura. Então é claro que o adversário, na verdade, né, resolveu que ia tentar de novo, jogou F3. E dessa vez o Supp não joga o bispo em A5. Para a alegria do povo brasileiro, o Supp joga o lance principal, né? O F3 vem com uma ideia muito clara de jogar peão em E4 no próximo lance. Então o Supp joga peão em D5. Vamos controlar o centro do tabuleiro de maneira muito padrão, evitando que peão em E4 possa ser jogado, porque se jogar de maneira imediata, vai acabar perdendo o peão, já que o cavalo está cravado. Brancas então jogam A3, questionando ali o bispo, né? E se você retornar, vai vir B4 e depois vai vir o E4. Então o Supp resolve tomar o cavalo. E nós temos essa estrutura de peões que é muito típica de Ninzo-Índia, na qual o jogador de brancas vai ter a vantagem de ter o par de bispos e também a vantagem de que ao tomar o cavalo você trouxe um peão dele para o centro do tabuleiro e portanto ele vai ter essa massa de 4 peões centrais quando ele jogar peão na casa de E4. No entanto, baseado apenas na estrutura de peões, o jogador de pretas é o único que de fato tem um alvo para atacar, porque o peão de C4 e C3 são peões dobrados, né? E o peão de A, mais importante, já que esses peões dobrados é fácil das brancas se livrarem deles, mais importante, o peão de A é um peão isolado. Então a ideia é que as brancas têm que ter algum tipo de ataque, tem que jogar E4, G4, H4, G5, e para compensar essas fraquezas de longo prazo. Se muitas peças acabarem sendo trocadas, o final tende a favorecer o jogador de pretas pela estrutura de peões um pouco melhor. Então nessa posição, o Supp simplesmente apoia o centro do tabuleiro jogando peão na casa de C6. O lance principal aqui é C5 por sinal, mas o C6 do Supp é perfeitamente jogável, né, montando uma pirâmide de peões. E as brancas jogam peão em E3, certo? Que é um lance ok, né? As brancas vão jogar peão na casa de E3, um pouco conservador, mas controlando muito bem o centro do tabuleiro. Vem o roque por parte do Supp, A4 por parte das brancas, com a ideia de desenvolver o bispo para a casa de A3. Já são muitos lances de peão em sequência, você pode perceber que o jogador de brancas basicamente jogou F3, E3, D4, B por C3, C4 e A3, enquanto isso o Supp já desenvolveu o cavalo, já fez o roque, e agora é a vez das pretas jogarem novamente, então o Supp joga dama na casa de C7. Quando finalmente as brancas desenvolvem uma peça, desenvolvem bispo na casa de D3, o Supp faz esse bispo perder tempo tomando na casa de C4 e forçando o bispo a se movimentar mais uma vez com a retomada, né? Vale falar que esse tipo de posição precisa ser jogada muito agressivamente, precisa, né? Esse tipo de estrutura de peões aqui, ela pede que você pegue espaço na ala do rei. Tem uma partida muito famosa na qual o Jan Nepomniachtchi jogou contra o Anish Giri. Ele joga com uma estrutura muito similar, enquanto o Giri vai atrás desses peões aqui na ala da dama, o Nepo joga peão em G4, peão em H4, peão em G5, ele envolve essa torre no ataque jogando torre em A2 e depois torre na casa de G2, já que ele havia jogado G4, e ele absolutamente atropela o Giri. E é justamente o lance que a máquina pede o G4 aqui, porque o centro está muito fechado. No entanto, como as brancas estão jogando lances relativamente passivos, o Supp vai tomar as rédeas da partida. Ele toma em C4 forçando as brancas a perder tempo e joga C5 já ofertando aqui a ruptura do centro do tabuleiro, já que as brancas têm o rei no centro. A ideia é tomar aqui com tempo no bispo e depois tomar em C3 e ganhar a partida. Por consequência, as brancas têm que perder mais um tempo com esse bispo jogando bispo na casa de A2 e agora o Supp joga peão na casa de B6, preparando para desenvolver o seu bispo na casa de A6, onde ele vai atrapalhar bastante a posição branca, impedindo que o rei saia do centro do tabuleiro.
As brancas jogam cavalo em E2, vem bispo em A6 do sup, e nessa posição o jogador de brancas faz o roque e o cavalo das brancas está cravado aqui ao longo dessa diagonal. Vem então cavalo em C6 por parte do sup, pressionando o peão de D, e torre na casa de F2, um lance muito estranho do jogador de brancas, né? Saindo da cravada, é muito passivo, dá pra ver que as pretas estão realmente começando a gostar bastante da partida. Em apenas 14 lances, as brancas aqui já perderam completamente a vantagem inicial de estar jogando de brancas e o computador já gosta da posição das pretas, bem como qualquer ser humano que olhe para isso. Então, torre de F na casa de D8, colocou na cara da dama do adversário, pressionando o peão de D. E aqui, bispo em B2, né? Acabou de promover o bispo a um peão, basicamente. O bispo acaba apoiando o centro do tabuleiro, mas é um bispo realmente muito mal colocado, né? Aquele lance peão na casa de A4 que ele jogou para poder desenvolver o bispo A3, basicamente não serve de muita coisa. E aqui o sup joga uma sequência muito bacana. O lance mais preciso seria aproveitar da pressão na coluna D para jogar cavalo em E5, que vem com algumas ameaças diferentes, né? Cavalo em E5 ameaça tanto entrar na casa de C4 quanto na casa de D3. E se cavalo D3 for jogado, já vem com ganho material imediato, porque ameaçaria a torre, ameaçaria o bispo de B2. Então, assim, é um lance muito incômodo. O sup joga um lance parecido, ele joga cavalo em A5 com uma ideia semelhante, né? De tentar plantar o cavalo na casa de C4, mas é um lance um pouquinho menos ativo do que o cavalo em E5, que vinha com duas ameaças diferentes. E aqui, as brancas jogam peão na casa de E4, finalmente justificando aquele F3 da abertura, e o sup decide que ao invés de cavalo em C4, é melhor ele colocar o bispo em C4, certo? Querendo trocar o par de bispos, que é a vantagem que as brancas têm em troca de ter o peão de A isolado. Então, as brancas ficaram com o peão isolado, mas em troca tem o par de bispos. Essa é a troca da Ninja tradicional, né? Se as brancas trocarem o par de bispos, as pretas vão ter um cavalo muito bem posicionado em C4, e mais importante, o jogador de brancas não tem mais a vantagem, ele só tem a desvantagem da abertura, ele vai ter o peão de A isolado e só, não tem o ponto positivo, né? Só vai ficar com o ponto negativo de você ter, enfim, né, aceitado os peões dobrados e o peão isolado. Então, o adversário decide que ao invés dele tomar o bispo, é melhor ele tentar manter o par de bispos, tentar manter algum grau de atividade, e ele volta o bispo aqui para a casa de B1, né? Que é um lance basicamente passivando a própria peça para manter aqui o par de bispos. O sup joga torre de A na casa de C8, trazendo a última peça que falta para atividade, e o jogador de brancas decide então jogar bispo na casa de C2, com a ideia de evitar que qualquer peça do jogador de pretas acabe infiltrando aqui na casa de B3. E agora, a ideia do cavalo na casa de A5, né? Foi poder jogar bispo C4, o bispo já tá em C4, então o jogador de pretas decide, né? O sup decide voltar o cavalo, e ele joga cavalo em C6, pressionando o peão da casa de D4. E agora esse peão tá pressionado 1, 2, 3 vezes, tá defendido 1, 2, 3, 4 vezes, mas o cavalo pode ser capturado. E as brancas têm que tomar bastante cuidado. O jogador de brancas decide jogar torre C1, que é o lance pra... Enfim, né? Eu acho que ele jogou isso porque ele viu que tava com pouca peça na coluna C, então ele quis colocar mais uma, né? E agora a coluna C tem literalmente uma peça em cada casa. Ou uma peça, um peão. Você já viu uma coluna C congestionada como essa? E, claro, né? A ideia é alinhar a torre com a dama. Então o sup joga a dama em D7, que ao mesmo tempo é um lance que desalinha, pressiona o peão de D. E mais importante também, gera pressão aqui no peão da casa de A4. E nessa posição, o jogador de brancas acaba cometendo um erro. Ele joga peão em E5 e todo lance de peão que você joga enfraquece casa. É impossível você jogar um lance de peão sem gerar casa fraca. Essa daqui é uma posição, né, onde as brancas têm um centro móvel. O centro das brancas é uma maravilha. No entanto, apesar de ter vários peões controlando o centro do tabuleiro, que é algo muito importante no xadrez, quando você joga uma defesa moderna como essa, o centro é um alvo. Você vê a pressão que temos no peão de D. Se qualquer um desses peões avança, ele acaba enfraquecendo os peões restantes. E agora, quando os peões estão todos posicionados em casas escuras, há um enfraquecimento das casas claras. E o sup imediatamente aproveita a casa de D5 para colocar o cavalo. E de repente esse cavalo já vai, olha só, para a casa de D3, dando um duplo na dama e no bispo. E por consequência, o oponente joga a dama na casa de D2, mas nessa posição nós já possuímos aqui um arremate. A ideia é C por D4, C por D4, e nessa posição, cavalo B4 por parte do sup,
ameaçando aqui o bispo e também pressionando o peão de A, certo? E tem uma ideia, na verdade, de bispo toma cavalo, cavalo toma bispo, torre toma. Olha quanta pressão, olha quanta atividade de peça tem o sup nessa posição. E as brancas, é claro, jogam bispo B1, que é uma ideia, teria sido mais ativo bispo E4, mas tem que tirar o bispo dali de qualquer forma. Jogam bispo na casa de B1, e aqui as pretas já estão ganhando material. Bispo toma cavalo, torre toma torre, dama toma e dama por peão de A. Veja só que eu falei no início da partida que o peão de A era um peão fraco, porque era um peão isolado. Veja como ele vai ser o primeiro peão a cair. Dama por A4, né, é o lance mais correto na posição. No entanto, sup, por alguma razão, acredito eu que não queria deixar nenhum tipo de contrajogo, julga que era mais forte jogar torre C8 ganhando a coluna aberta com o tempo na dama do adversário e dá uma chance pro oponente por hora defender a posição, tentar segurar. Vem, dama na casa de D1. O sup até pensou por um tempo nesse lance, né? Eu acredito que ele realmente, dama por A, não queria... Eu acho que a ideia era evitar qualquer tipo de contrajogo ao longo da coluna C, apesar de que realmente não tinha contrajogo nenhum, né? Mas veja também uma questão, que é a questão do tempo nesse ponto, né? Uma coisa que eu não tenho falado, o adversário do sup tá jogando com segundos no relógio, né? Quando o sup joga a torre C8, o oponente tem 40 segundos e o sup tem uma vantagem de tempo expressiva, né? Quase 3 minutos para 40 segundos do oponente. Então ele tá tentando também pressionar para ver se o adversário erra. Vem dama D1, né? Beleza, coluna C é do sup, mas o peão de A tá seguro. Cavalo em C3, dando um duplo na torre, na dama, e forçando então a captura e a vitória do par de bispos por parte do jogador de pretas. Bispo toma, torre toma, e nessa posição, basicamente, não dá para você segurar os peões, né? Não tem como segurar os peões. Porque, por exemplo, um simples... torre A3 aqui pode vir ganhando o peão de A no futuro, né? As brancas têm que jogar, e realmente tá muito difícil ter lance pro jogador de brancas. Ele tenta bispo em E4, né? Beleza, coloca o bispo numa casa relativamente ativa. O problema do lance bispo na casa de E4 é que aqui as brancas têm um lance maravilhoso que vence a partida, né? Que ganha material de maneira forçada. Pause o vídeo e veja se você encontra o lance que o Luiz Paulo Sup joga para se qualificar para a próxima etapa e enfrentar amanhã ninguém menos do que Rapport, né? Richard Rapport. Aproveita também, deixa um like no vídeo e se inscreve no canal se você está se divertindo. Se você está achando isso instrutivo de alguma maneira, vem cavalo D3. Meus parabéns se você encontrou. Sacrificando o cavalo, entrega o cavalo de graça, né? Claro que não é de graça, qual que é a ideia? Se você tomar o cavalo, vai vir dama por peão de D intermediário. Se bispo toma cavalo, dama por peão de D, né? O rei sai e torre por D3. Olha só, com o tempo na dama. E por consequência, ganhando também o jogo. Nessa posição, o adversário resolveu que melhor não tomar o cavalo, melhor jogar torre C2, oferecendo uma troca das torres. Vem dama por peão, rei em F1, porque se rei na casa de H1 também, né? Cavalo cheque aqui ganharia. Rei em F1, e nessa posição... Com 40 segundos no relógio contra 20 do adversário, o sup decide melhor fazer um respiro pro meu rei. E a partida está empatada se o adversário encontra o melhor recurso. Detalhe, o tempo estava curto, né? Tava jogando assim com pouquíssimos segundos no relógio. Normal que esse tipo de coisa aconteça, mas as brancas têm um recurso. Aqui, o único lance para as brancas seria dama em A1, cravando a torre à dama. E nessa posição... O jogador de pretas teria que entregar o cavalo na casa de B2 para descravar. Dama por B2 a gente sai com cheque, né? Rei na casa de F2 e agora a gente tem pelo menos aqui meio que uma repetição de lances, né? A gente tem dama cheque, se rei G3 a gente toma o peão de E com cheque também. Se rei caminha para F1, dama D1 cheque, se rei caminha para G1. Na verdade, se caminhar para G1 não dá, né? Caminhar para G1 não tem como. Então, o sup... empataria se dama em A1 fosse jogado. O adversário tava com pouco tempo no relógio, 20 segundos no relógio. Ele jogou em menos de um segundo torre toma torre, né? Não, perdão, torre D2. Torre toma torre também, né, levaria a uma posição ganha pro jogador de preto por conta de dama em F2 checkmate, né? Ele jogou torre D2, perdão. E nessa posição, o sup ganha. Sup joga dama C5, gerando aqui uma ameaça de prender a dama do adversário. E o adversário decide tomar o cavalo, entregar a dama para tentar empatar esse jogo de torre bispo contra dama, né? Ele tenta com algum tempo, alguns recursos, né? Ele vai tentando aqui
enfim, infiltrar a torre na segunda, ver se o sup pendura alguns peões, mas a partir daqui é só esperneio com 50 segundos no relógio, né? Tem ainda uns 20 lances jogados, mas é basicamente tudo de esperneio. O adversário tentando aqui alguns recursos com bispo em E8, o sup não deixando esses recursos virem, e aí, eventualmente, o adversário, quando realmente não dá mais, o sup vai avançando aqui, os peões decide abandonar. Afinal de contas, foi assim que o Krikor acabou perdendo, tava num final que teoricamente era para empatar, mas com pouco tempo no relógio erros acabam acontecendo. Somente quando o pior era realmente inevitável e o checkmate viria de maneira forçada é que o oponente abandona, porque nessa posição joga dama cheque o sup, vem torre D1 do adversário, o adversário abandonou, mas é o que viria, daminha 3 cheque, rei na casa de F1 forçado e G2 checkmate ou dama na casa de F2 checkmate também. Então, amanhã nós teremos alguns embates muito interessantes. Nós teremos, né, Fedosev, nós teremos Sup contra Richard Rapport e Fear contra Fedosev. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Se sim, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Um abraço e até a próxima.